Boa noite. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir entrando. Boa noite. Tô só dando um tempinho aqui pro pessoal ir entrando. Boa noite. Então, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. Vamos pedir nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, sentir a luz de Deus entrando na nossa vida, entrando no nosso coração. Que a gente possa nesse momento estar recebendo todo o amor de Deus por nós. Que Ele nos abençoe nesse evangelho, que nós possamos dele retirar muitos aprendizados e colocar em prática na nossa vida. Que assim seja. Bom, para hoje eu vou falar sobre Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1 diz: Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem escuta a minha voz. Eu acho esse capítulo muito lindo, porque ele vem nos mostrando o real motivo, assim, porque Jesus veio até nós, né? E o que entender quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo? Eu fiz um resumo até, porque eu não queria esquecer de nada do que eu queria falar aqui, porque para mim esse é um dos temas assim que traz uma importância muito grande pra gente, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a nossa vida, com a correria do dia a dia, e aí a gente deixa de dar atenção para muitas coisas. Então, o que entender quando Jesus diz que o seu reino não é deste mundo? Quando temos a visão de que estamos aqui, neste mundo, na condição de aprendizes, acreditando a ação que nos traz a certeza de um mundo melhor. Vivemos na Terra em um mundo de provas e expiações, onde estamos sempre em uma busca contínua de melhorar sempre em questões materiais, onde temos a visão de que aqui podemos ter tudo o que quisermos. Nessa busca constante, às vezes pensamos e fazemos tudo de forma tão individualista, sem olhar ou pensar nas outras pessoas, como seres em evolução, assim como nós. Jesus é o nosso modelo. Deus nos deu a sua vida de presente, para que Ele pudesse nos mostrar o caminho de conseguir chegar em um mundo melhor. E nós, na nossa forma muitas vezes egoísta de ver as coisas, não nos atentamos aos seus ensinamentos, porque a passagem de Jesus aqui, neste mundo, no nosso mundo,
Foi uma passagem onde ele trazia muitos ensinamentos, onde ele nos mostrava o caminho para a gente conseguir uma vida plena, que é a vida que Deus quer para todos nós. Mas aí a gente tem o livre-arbítrio e a gente acaba buscando outros caminhos. E aí é onde vem as consequências. Jesus nos fala de um mundo mais humano, com a caridade em ação, onde o bem faz morada em todos os corações, onde a vida do outro importa tanto quanto a sua própria vida. Então, quando Jesus fala aqui no item 1, né, que se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente se fecha no nosso mundo, no mundo materialista. A Terra está passando por uma transformação muito grande, né? A gente está presenciando aí tantas coisas acontecendo e o vulcão de sentimento que tudo isso está trazendo, né, para todos nós. Então, a gente, através disso daí, a gente vê que Jesus quis trazer para nós a calmaria, um mundo mais humano, um mundo onde as pessoas trabalhem mais a caridade, o amor ao próximo, um mundo onde todos nós, eu vejo você como irmão, você me vê como irmão, eu te ajudo, você me ajuda, eu te estendo a mão, você me estende a mão. E a gente ainda está vivendo num mundo de julgamento. A gente está tendo, né, na nossa cidade, eu acho que todas as cidades estão passando por isso, né, devido a tudo que está acontecendo, onde as pessoas estão brincando com a dor do outro. As pessoas estão julgando a dor do outro. E isso é muito pesado, porque a gente tem que fechar o olho e nos colocar no lugar do outro. Eu acho que naquele momento ali que Jesus estava ali, né, sendo julgado, se as pessoas tivessem fechado os olhos e se colocado no lugar dele, talvez não teria acontecido da forma como aconteceu, como ele mesmo disse, né? Se aquele mundo fosse o mundo que ele queria trazer, as pessoas não teriam deixado ele morrer da forma como ele morreu. Então, quando eu pensei nesse tema, eu não sei, às vezes até foge do tema as coisas que eu falo, que eu penso, mas é porque é tanta coisa que eu assimilo com relação a isso, que o que mais me chamou a atenção essa semana, né, foi a forma como as pessoas estão julgando a dor do outro e pisoteando mesmo na dor do outro. E eu acho que nós temos que pegar Jesus como exemplo e ser o mínimo possível de como ele foi para todos nós, né? Ter o mínimo possível da caridade e do amor ao próximo que ele teve com a gente, com todos nós, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo dos nossos erros, ele não julga. Deus não julga, Jesus não julga, ele está aqui e ele vive em nós até hoje para nos mostrar o caminho do amor. Mesmo com todos os nossos erros, eles estão nos mostrando o amor e a gente ainda se perde o nosso tempo em julgamentos, em pisar na dor do outro e não pensar no outro como se a gente estivesse pensando na gente. Então, eu acho que é esse o ensinamento que esse capítulo vem nos mostrar. Eu vou ler um pedacinho do item 5, que nos coloca o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável do porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato.
as vicissitudes e as tribulações da vida não são que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre o exilado à entrada de uma morada de felicidade e paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo. Encara as preocupações da vida com mais indiferença e isso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Então aqui está dizendo para a gente a nossa vida de forma mais amena, né, de forma mais tranquila, sabendo que tudo que a gente passa, todas as vicissitudes, todos os obstáculos que vão surgindo no nosso caminho, fazem parte do nosso crescimento. Então, às vezes, a gente vê o obstáculo, a gente vê a dor como uma coisa impossível de superar e a gente tem que tirar o ensinamento de tudo isso. E aí, fechando esse capítulo, vem a instrução dos espíritos, que chama-se uma realeza terrena. E é muito bonito o que é uma rainha, o que ela vem dizendo aqui. Quem melhor que eu pôde compreender a verdade dessa fala do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar minha lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida com soberania, eu via acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu acreditava muito pequeno e que eu desprezava, porque não eram do sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi na esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra? Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade e, em toda sua celeste prática, benevolência com todos. Não vos perguntam que fostes, qual posto ocupa, mas o bem que faz, as lágrimas que você enxuga. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não era deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Que ilusão! Logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece concilia o homem com o Altíssimo, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueça. Olha que lindo. Uma rainha da França, Havre, 1863. Então, ela, depois do desencarne dela, que ela compreendeu o verdadeiro sentido, né, do que Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Porque para a gente buscar o reino de felicidade, a gente tem que estar em total comunhão com os nossos irmãos, auxiliando da melhor forma. Os bens materiais, sim, são necessários para a sobrevivência de todos nós, né? A gente precisa dos bens materiais, mas que a gente possa tirar do pouco que a gente tem ou do muito que a gente tem e dar para aquele que tem menos que a gente.
seja ele materialmente falando ou emocionalmente, porque às vezes a pessoa precisa de um abraço, a pessoa às vezes perdeu um ente querido e ela só precisa de um abraço nesse momento que a gente não está podendo nem se abraçar, que ela precisa que você de longe diga para ela que você se consolida com ela, que você tá ali por ela se ela precisar de alguma coisa. Então é disso que ele está falando. Muitas vezes a gente fala assim de ajudar ao próximo e pensar que é em bens materiais. Não. Às vezes ele não está precisando de nada disso, apenas de um ombro amigo. Então que a gente possa tirar esse ensinamento, que eu acho muito lindo. Então vamos agora, vocês, vou dar um tempinho aí para quem não pegou ainda, pegar a sua água para a gente poder fluidificar. Nesse momento vamos fazer a nossa prece de fluidificação da água. Vocês também vão estar neste momento recebendo o passe à distância. Fechem os seus olhos, sentem de maneira tranquila. Imaginem Jesus, visualizem Jesus nesse momento. Jesus trazendo muita luz. Quero pedir nesse momento a espiritualidade amiga, ao nosso Senhor Jesus, Maria de Nazaré, Deus nosso Pai, que coloque nessa água, nesse momento, todos os fluidos necessários para o bem físico, emocional, espiritual, para que todos que dela receber sejam beneficiados de acordo com o seu merecimento e com a sua necessidade. Quero pedir, Senhor, também pelas pessoas que estão no nosso tratamento, da nossa casa, pelas pessoas que estão passando pelo tratamento, que elas também possam, nesse momento, estar recebendo toda essa energia. Que a gente possa enviar, Senhor, toda essa energia a todas as pessoas que estejam precisando dela neste momento. Muita luz, muito amor, muita paz, muita serenidade. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite. Até semana que vem. Um beijo.